campo do Santos está muito boa e principalmente o Santos está saindo rápido para o contra-ataque. Adílio. Ele de novo. Fintou bem. Duas boas fintas. Grande jogada para Remo no Maracanã. Adílio. Olha que bate e rebate. Adílio. Batendo pro gol. Adílio. Fechou. Adílio. Boa visãozinho. Adílio. Permanece a pressão. Isso vai deixando todo mundo nervoso. Dias afastado do time. Adílio. Vai impondo bom ritmo, Adílio. Na meia. Veja o Adílio na esquerda. Já na grande área. Vai carregando o Flamengo. Boa tarde. Futebol Clube num erro terrível do Moser. Dado corrido, cheio de lances emocionantes. 1-0 para o Santos. Entre paixão e gols, a era Adílio no Flamengo, de 1975 a 1987. Imagine um jogador tão elegante que cada toque na bola parecia uma pincelada de mestre, tão tecnicamente perfeito que seus dribles desafiavam as leis da física, tão inteligente taticamente que enxergava jogadas invisíveis para outros. Agora imagine esse craque ter nascido para vestir o manto sagrado, chegando ao clube ainda adolescente e permanecendo por mais de uma década, atravessando a era mais vitoriosa da história do futebol brasileiro. Esse artista existiu. Seu nome completo era Cláudio Adílio de Oliveira Gonçalves, mas para o mundo do futebol ele era simplesmente Adílio, o maestro da Gávea. Entre 1975 e 1987, 12 anos de pura classe, técnica refinada e paixão incontrolável pelo Flamengo, ele construiu um legado que o colocou entre os maiores meio-campistas da história do futebol brasileiro. Esta é a história do garoto de Nilópolis que se tornou rei no coração da nação rubro-negra. Nascido em 15 de fevereiro de 1956, em Nilópolis, município da Baixada Fluminense, Cláudio Adílio de Oliveira Gonçalves cresceu em uma família humilde que vivia os desafios típicos dos subúrbios cariocas. Desde muito pequeno, o futebol era seu refúgio, sua paixão, seu sonho. Jogava descalço nas ruas de terra batida, driblando obstáculos improvisados, treinando domínios de bola contra as paredes de casa, aperfeiçoando sua técnica com uma dedicação obsessiva. Havia algo de especial naquele menino franzino de Nilópolis, uma elegância natural em seus movimentos, uma suavidade nos toques que chamava a atenção de todos que o viam jogar. O apelido Adílio era na verdade seu nome do meio, mas tornou-se sua identidade no futebol. Cláudio Adílio sempre foi conhecido apenas como Adílio, nome simples mas que se tornaria sinônimo de classe, técnica e genialidade no meio-campo. Ainda adolescente, foi descoberto por olheiros do Flamengo nas categorias de base. Quando chegou à Gávea com apenas 15 anos, em 1971, já demonstrava qualidades excepcionais, domínio de bola impressionante, visão de jogo privilegiada, capacidade de passar por marcadores como se eles não existissem, e uma inteligência tática rara em alguém tão jovem. A jornada de Adílio nas categorias de base do Flamengo foi de aprendizado e amadurecimento. Entre 1971 e 1975, ele foi lapidado, moldado, desenvolvido pelos treinadores que rapidamente perceberam que tinham em mãos um diamante bruto de valor inestimável. Adílio absorvia todos os ensinamentos como uma esponja, treinava incansavelmente, estudava o jogo com uma seriedade impressionante para alguém tão jovem. Ele sabia que tinha talento, mas também entendia que talento sem trabalho duro não levaria a lugar nenhum. Quando Adílio finalmente estreou no time profissional do Flamengo em 1975, com apenas 19 anos, ficou imediatamente claro que ali estava alguém especial. Sua estreia não foi apenas promissora, foi reveladora. Cada toque na bola demonstrava uma classe superior, cada passe mostrava uma precisão cirúrgica, cada drible evidenciava uma técnica refinadíssima. Os torcedores mais atentos, aqueles que realmente entendem de futebol, perceberam de imediato que estavam testemunhando o nascimento de um craque. Os primeiros anos de Adílio como profissional, entre 1975 e 1977, foram de adaptação gradual ao futebol profissional. Ele alternava entre a titularidade e o banco de reservas, ganhando experiência, aprendendo a lidar com a pressão, desenvolvendo a maturidade emocional necessária para brilhar no mais alto nível. Mas mesmo nesses anos iniciais, suas atuações já chamavam a atenção. Quando entrava em campo, o nível técnico do time subia visivelmente. Havia uma elegância em seu futebol que encantava até os adversários. Em 1977, ano crucial na história recente do Flamengo,
Adílio começou a se firmar definitivamente como peça importante do elenco. Foi o ano em que o clube iniciou a montagem daquele que seria reconhecido como o maior time de futebol da história do Brasil. Zico já estava lá, despontando como gênio absoluto. Tita chegava naquele ano. E Adílio, aos 21 anos, encontrava finalmente seu espaço, mostrando que poderia ser muito mais que um jogador promissor, poderia ser um dos pilares daquela geração vitoriosa que estava se formando. O que tornava Adílio verdadeiramente especial era sua versatilidade tática combinada com uma técnica absolutamente excepcional. Ele podia jogar como meia-armador, criando jogadas e distribuindo passes milimétricos. Podia atuar como segundo volante, roubando bolas e iniciando contra-ataques. Podia até mesmo jogar mais avançado, como meia-atacante, finalizando ele próprio quando as oportunidades surgiam. Em qualquer posição do meio-campo, Adílio rendia em altíssimo nível, mostrando uma compreensão tática sofisticada do jogo. Em 1978 e 1979, Adílio consolidou-se como titular absoluto do Flamengo. Sua química com Zico era simplesmente perfeita. Os dois tinham uma conexão telepática em campo, entendendo-se com olhares, movimentos sutis, passes que pareciam impossíveis mas chegavam exatamente onde deveriam. Adílio era muitas vezes quem iniciava as jogadas que Zico finalizava brilhantemente. Ele não recebia as manchetes, não ganhava as capas das revistas como Zico, mas os entendedores de futebol sabiam exatamente sua importância. O ano de 1980 foi simplesmente mágico para Adílio e para o Flamengo. O time conquistou tudo: Campeonato Brasileiro de forma invicta, Campeonato Carioca com campanha dominante, e a histórica Copa Libertadores da América. Adílio foi peça absolutamente fundamental em todas essas conquistas. Seu meio-campo era o coração do time, o lugar onde as jogadas nasciam, onde a criatividade florescia, onde a mágica acontecia. Ele não era apenas um passador de bola, era um verdadeiro maestro regendo a orquestra rubro-negra. A final da Libertadores de 1980 contra o Cobreloa mostrou a importância tática de Adílio. Sua movimentação inteligente, seus passes precisos, sua capacidade de manter a posse de bola nos momentos de pressão foram fundamentais para a conquista histórica. Quando o Flamengo levantou aquela taça, Adílio chorou emocionado, realizando um sonho que parecia impossível quando era apenas um garoto jogando descalço em Nilópolis. Ele havia conquistado a América vestindo a camisa do clube que amava desde criança. A conquista do Mundial Interclubes em dezembro de 1980, contra o poderoso Liverpool, colocou Adílio no topo do mundo. Enfrentar e vencer um dos maiores times da Europa, provando a superioridade técnica do futebol brasileiro, era a confirmação de que aquele garoto da Baixada Fluminense estava entre os melhores meio-campistas do planeta. Sua atuação naquela final foi de altíssimo nível, mostrando classe e personalidade diante de mais de 60 mil pessoas no Estádio Nacional de Tóquio. A imprensa nacional começou a reconhecer cada vez mais a qualidade excepcional de Adílio. Cronistas especializados escreviam sobre sua elegância em campo, sobre sua técnica refinada, sobre como seu futebol tinha algo de poético, de artístico. Alguns o comparavam aos grandes meio-campistas europeus, dizendo que Adílio não ficava devendo tecnicamente para ninguém no mundo. E as comparações eram justas, porque Adílio realmente tinha um nível técnico que pouquíssimos jogadores no planeta possuíam. Os anos seguintes, 1981, 1982 e 1983, foram de consolidação absoluta de Adílio como um dos maiores ídolos da história do Flamengo. O time continuou conquistando títulos, continuou jogando aquele futebol deslumbrante que encantava o Brasil e o mundo. E Adílio continuava sendo fundamental, com sua classe inesgotável, sua técnica impecável, sua inteligência tática superior. Ele era a elegância personificada em forma de jogador de futebol. O que tornava Adílio especialmente querido pela torcida era sua humildade genuína e seu amor visível pelo Flamengo. Apesar de toda sua qualidade, nunca teve estrelismo, nunca se achou maior que o clube, nunca perdeu a simplicidade que o caracterizava desde os tempos de Nilópolis. Conversava com torcedores nas ruas, participava de eventos comunitários, mostrava que sucesso e fama não haviam mudado sua essência. Era um ídolo acessível, humano, real. Em 1982, Adílio foi convocado para a seleção brasileira que disputaria a Copa do Mundo na Espanha. Era o reconhecimento nacional de sua excepcional qualidade. Jogar ao lado de craques como Zico, Sócrates, Falcão,
Júnior e outros imortais na seleção mais técnica da história do futebol brasileiro era a confirmação de que Adílio estava no mais alto nível do futebol mundial. Embora a seleção tenha sido eliminada de forma traumática, Adílio mostrou sua classe nos jogos que disputou. A relação de Adílio com seus companheiros de time era de respeito mútuo e admiração. Jogadores como Zico, Júnior e Leandro reconheciam nele não apenas um grande jogador, mas um verdadeiro profissional, alguém dedicado aos treinamentos, estudioso do jogo, sempre disposto a ajudar os mais jovens. O vestiário do Flamengo daquela época era repleto de estrelas, mas não havia egos destrutivos, e muito disso se devia à postura de jogadores como Adílio. Entre 1984 e 1987, mesmo após a saída de Zico e o início do desmantelamento da geração vitoriosa, Adílio continuou sendo referência no Flamengo. Agora com mais de 30 anos, ele era um dos veteranos que mantinham viva a tradição de excelência, que ensinavam aos mais jovens o que significava vestir aquela camisa. Sua técnica permanecia intacta, sua elegância não havia diminuído, sua classe continuava evidente em cada toque na bola. O que poucos sabem sobre Adílio é que ele era também um estudioso do futebol. Assistia a jogos sempre que possível, analisava movimentações táticas, conversava longamente com treinadores sobre sistemas de jogo. Essa dedicação intelectual ao esporte complementava seu talento natural e criava um jogador absolutamente completo. Ele entendia futebol não apenas como talento individual, mas como ciência coletiva que exigia compreensão tática sofisticada. As histórias sobre jogadas geniais de Adílio são inúmeras no folclore flamenguista. Torcedores veteranos lembram de passes impossíveis que só ele enxergava, de dribles em espaços mínimos que desafiavam a lógica, de domínios de bola que pareciam violar as leis da física. Cada partida de Adílio era uma aula de técnica refinada, uma demonstração prática de como o futebol pode ser arte quando praticado por um mestre. A fidelidade de Adílio ao Flamengo durante 12 anos, em uma época em que clubes europeus pagavam fortunas por talentos brasileiros, demonstra seu amor genuíno pela camisa. Ele teve ofertas para jogar na Europa, poderia ter ganhado muito mais dinheiro em outros clubes, mas preferiu ficar no Flamengo, no clube que o revelou, na cidade que o adotou, vestindo a camisa que mais amava. Essa lealdade é cada vez mais rara no futebol moderno e torna Adílio ainda mais especial. Em 1987, aos 31 anos, Adílio decidiu encerrar seu ciclo no Flamengo. Não foi uma saída traumática, mas uma decisão natural de um jogador que sentia que havia dado tudo o que podia dar pelo clube. Jogaria ainda alguns anos em outros times, mas nada se compararia àqueles 12 anos mágicos na Gávea, quando fez parte da maior geração vitoriosa da história do futebol brasileiro. A despedida de Adílio foi emocionante para todos os envolvidos. O Maracanã lotado prestou sua homenagem ao maestro, aplaudindo de pé aquele meio-campista elegante que havia encantado a nação por mais de uma década. Quando Adílio saiu de campo pela última vez vestindo o manto sagrado, lágrimas corriam livremente por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão profunda por ter vivido um sonho que superou todas suas expectativas mais otimistas. O legado de Adílio no Flamengo é absolutamente inestimável. Ele foi peça fundamental da maior geração vitoriosa da história do clube, o meio-campista elegante que fazia o time funcionar, o maestro que rege a orquestra ofensiva rubro-negra. Sua contribuição vai muito além das estatísticas, inclui sua importância tática, sua classe técnica, sua liderança silenciosa mas efetiva. Adílio foi essencial para que aquela geração alcançasse a grandeza histórica que alcançou. Quando se fala dos grandes meio-campistas da história do futebol brasileiro, o nome de Adílio merece estar entre os primeiros. Sua técnica era comparável à de qualquer craque mundial, sua visão de jogo era excepcional, sua elegância em campo era incomparável. Ele representou o futebol brasileiro em sua forma mais pura, técnico, criativo, bonito de se ver. Adílio foi a prova viva de que futebol pode ser arte quando praticado por verdadeiros mestres. A era Adílio no Flamengo, entre 1975 e 1987, representa 12 anos de classe, elegância e vitórias. Foi quando o clube viveu seu período mais glorioso, conquistou seus títulos mais importantes, jogou o futebol mais bonito de sua história. E Adílio estava lá, em cada conquista, em cada momento mágico, contribuindo com sua técnica refinada, sua inteligência tática, sua paixão genuína pelo manto sagrado. O futebol brasileiro deve muito a jogadores como Adílio.
Ele ajudou a consolidar a reputação do futebol nacional como o mais técnico e criativo do mundo. Em uma época em que o futebol europeu começava sua hegemonia econômica, Adílio provou que tecnicamente ninguém superava os brasileiros. Ele foi embaixador silencioso do futebol arte, mostrando que eficiência pode e deve vir acompanhada de beleza. Hoje, décadas após seu último jogo pelo Flamengo, o nome de Adílio ainda é pronunciado com reverência pela nação rubro-negra. Para os veteranos que tiveram o privilégio de vê-lo jogar, ele é sinônimo de elegância, técnica, classe. Para os mais jovens que só o conhecem através de vídeos antigos, ele é uma lenda, o padrão de excelência técnica, o meio-campista ideal que serve de referência para todas as gerações. A conexão entre Adílio e o Flamengo permanece forte até hoje. Mesmo após sua aposentadoria, ele nunca se afastou do clube, sempre participando de eventos, sempre presente nos momentos importantes, sempre defendendo as cores rubro-negras. Aquele menino de Nilópolis que chegou à Gávea com 15 anos nunca esqueceu suas raízes, nunca abandonou o clube que o transformou em ídolo, nunca deixou de amar aquela camisa que vestiu com tanto orgulho por 12 anos inesquecíveis. Entre paixão e elegância, entre técnica refinada e inteligência tática, entre dribles impossíveis e passes milimétricos, entre humildade genuína e classe superior, entre ser jogador de futebol e ser artista do esporte, está a era Adílio no Flamengo. 12 anos que provaram que grandes times precisam não apenas de artilheiros espetaculares, mas também de meio-campistas excepcionais que fazem a mágica acontecer. Cláudio Adílio de Oliveira Gonçalves, o maestro da Gávea, o garoto de Nilópolis que se tornou um dos maiores meio-campistas da história do futebol brasileiro, o ídolo elegante que conquistou o mundo vestindo o manto sagrado, permanecerá para sempre vivo na memória e no coração de todos que tiveram o privilégio de testemunhar seu futebol-arte, seu talento excepcional, sua paixão inesgotável pelo clube mais querido do Brasil.